A Guerra Fria e a corrida armamentista empurravam os Estados Unidos e a União Soviética a projetos cada vez mais insanos, sobre os quais tanto gostamos de contar. Mas todos eles são brinquedos de criança em comparação com os projetos que usavam a arma mais poderosa da Terra, a nuclear. Hoje, 8 projetos desse tipo. Starfish Prime. No dia 9 de julho de 1962, os jornais no Havaí saíram com a manchete: "Explosão nuclear esta noite, prometem um espetáculo empolgante." Os hotéis vendiam lugares nos telhados, as pessoas iam para as praias com comida e bebida. Ninguém as avisou de que dali a algumas horas, centenas de lâmpadas se apagariam na ilha, a comunicação telefônica entre as ilhas seria cortada e vários satélites em órbita deixariam de funcionar para sempre. Os Estados Unidos detonaram uma ogiva termonuclear com potência de 1,4 megatons, a uma altura de 400 quilômetros sobre o Oceano Pacífico. O nome oficial da operação? Starfish Prime. Não foi um acidente, foi um experimento planejado. Nos anos 50, o físico Nicholas Christophorus, do laboratório de Livermore, apresentou a ideia. Se detonar uma arma nuclear nas camadas superiores da atmosfera, os elétrons de alta energia ficariam presos no campo magnético da Terra e criariam um cinturão de radiação artificial. Esse cinturão poderia colocar fora de serviço a eletrônica dos mísseis balísticos soviéticos ainda em voo. Mas em 1958, os primeiros testes já no âmbito da Operação Argus mostraram: os efeitos eletromagnéticos revelaram-se consideravelmente mais fortes do que se supunha. Os cientistas quiseram realizar um experimento mais potente. O lançamento ocorreu no dia 9 de julho de 1962, a partir do atol Johnston, no Oceano Pacífico. O foguete Thor ergueu a ogiva a uma altura de 400 quilômetros. A explosão ocorreu às 23 horas no horário do Havaí. Sobre Honolulu surgiu uma aurora artificial. O brilho vermelho e esverdeado durou algumas horas. Aqueles que esperavam o espetáculo nos telhados o receberam. Mas o que aconteceu em seguida não entrava nos cálculos. A explosão criou um cinturão de radiação artificial que envolveu toda a Terra. Ele revelou-se consideravelmente mais potente do que os cinturões naturais de Van Allen e não se dissipou. Durou quase 10 anos. Dos 24 satélites que estavam em órbita, 1/3 sofreu danos. O satélite britânico Ariel 1 saiu de serviço. O soviético Cosmos 5 foi danificado. O americano Telstar 1, o primeiro satélite comercial de comunicações, lançado no dia seguinte à explosão, começou a apresentar falhas já alguns meses depois e emudeceu definitivamente em fevereiro de 1963. Antes do teste, James Van Allen, que ele próprio descobriu cinturões de radiação, declarou numa coletiva de imprensa que a explosão não teria influência significativa sobre sua descoberta. Glenn Seaborg, presidente da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, escreveu posteriormente: "Para nossa grande surpresa e decepção, verificou-se que o Starfish aumentou consideravelmente a quantidade de elétrons nos cinturões. Esse resultado contrariava todas as nossas previsões. Ninguém sabia o que exatamente aconteceria. A explosão foi realizada mesmo assim." Torpedo Tsunami. Torpedo T-15, ano de 1952. Aprovado para desenvolvimento por decisão do Conselho de Ministros da União Soviética. A Marinha de Guerra Soviética não sabia dessa decisão. As reuniões no Kremlin, nas quais o projeto foi aprovado, ocorriam de forma tão fechada que o comando da frota foi colocado diante do fato consumado só depois da assinatura do decreto. Isso não foi um erro. O desenvolvimento do torpedo foi conduzido deliberadamente por fora da direção naval. O motivo era simples. Os marinheiros com certeza teriam objetado. O torpedo T-15 era concebido não como uma arma comum. Diâmetro: 1,5 metro. Comprimento: 24 metros. Peso: 40 toneladas. Um submarino carregava um único torpedo desses. Ele ocupava 22% do comprimento do casco. Para a autodefesa, restavam no submarino apenas 2 tubos lança-torpedos padrão. A ogiva: termonuclear. A tarefa: detonação junto ao litoral dos Estados Unidos, com o objetivo de criar um tsunami artificial, que destruiria cidades portuárias e bases navais.
A ideia de criar o torpedo foi aprovada por Stalin em 1952, sem notificar a frota. Mais tarde, em 1961, o físico Andrei Sakharov propôs de forma independente um conceito análogo: levar uma bomba de hidrogênio ao litoral americano com a ajuda de um torpedo gigante. Em suas memórias, ele escreveu que o conceito lhe provocou um sentimento de repulsa já no processo de desenvolvimento. Os oficiais navais, quando lhes comunicaram a ideia, a chamaram de bárbara. O almirante Fomin, segundo as memórias de Sakharov, ficou chocado com o caráter canibalesco do projeto e disse que os marinheiros estavam acostumados a combater um adversário armado em combate aberto. Mas o desenvolvimento continuou até 1955. O projeto foi encerrado não porque o reconheceram como desumano. Foi encerrado porque, àquela altura, a União Soviética havia testado com sucesso mísseis balísticos intercontinentais comuns, que resolviam a mesma tarefa com mais precisão e sem a necessidade de levar o submarino colado ao litoral inimigo. Os documentos sobre o projeto T-15 foram desclassificados na Rússia apenas nos anos 90. Green Light, ano de 1964. Fort Bragg, Carolina do Norte. Um grupo de voluntários das Forças Especiais dos Estados Unidos iniciou o treinamento num programa secreto. Seu nome oficial, Green Light. O não oficial, que os próprios participantes usavam, Missão Suicida. A tarefa era a seguinte: em caso de invasão soviética da Europa Ocidental, os combatentes deviam penetrar ocultamente na retaguarda do adversário, instalar uma carga nuclear num objeto estrategicamente importante, uma ponte, um túnel, um passo de montanha, e sair antes da explosão. A carga cabia numa mochila. Designação oficial B-54. Peso 27 kg. Potência de 1/10 a 2/10 de quiloton. O dispositivo era acionado por um temporizador mecânico. O eletrônico não era usado, porque a radiação podia perturbar seu funcionamento. O temporizador mecânico podia errar em 8 minutos para qualquer lado. Os instrutores diziam aos combatentes que teriam 30 minutos para a evacuação. Os combatentes que passaram pelo treinamento, em entrevistas publicadas após a retirada do sigilo, chamavam esse número de otimista. William Flavin, que comandou um desses grupos, contou à revista Foreign Policy: quando a equipe treinava o transporte da carga pelos Alpes bávaros cobertos de neve, a mochila escapava constantemente das mãos nas encostas. Ela escorregava para baixo sozinha, você não. Mark Bentley, veterano do programa, em entrevista ao jornal Green Bay Press Gazette, disse diretamente: todos nós entendíamos que era uma missão sem volta. O programa Green Light existiu por 25 anos, de 1964 a 1989. Nesse período, foram preparadas cerca de 300 cargas. Nenhuma delas foi empregada. Bombas-maleta. No dia 7 de setembro de 1997, o programa de televisão americano 60 Minutos foi ao ar com uma entrevista que foi discutida em audiências no Congresso dos Estados Unidos. O general Alexander Lebed, ex-secretário do Conselho de Segurança da Rússia, declarou que a União Soviética criou cerca de 250 dispositivos nucleares portáteis, capazes de caber numa maleta, e que mais de 100 deles, após a desintegração da União Soviética, não conseguem ser encontrados. Segundo Lebed, ele soube da existência dessa arma em 1996, quando ocupava o cargo de secretário do Conselho de Segurança. Ele criou uma comissão para o inventário. A comissão foi dissolvida antes de concluir o trabalho. Em outubro daquele mesmo ano, Yeltsin demitiu Lebed. Dos 132 dispositivos, a comissão teve tempo de encontrar 48. Pela descrição de Lebed, o dispositivo parecia uma maleta comum e podia ser acionado por uma única pessoa em cerca de 30 minutos. Códigos de bloqueio, que protegem a maioria das armas nucleares soviéticas, não havia nessas cargas. O coronel Stanislav Lunev, o oficial de inteligência militar da União Soviética de mais alta patente a jamais passar para o lado do Ocidente, confirmou a existência dos dispositivos em depoimento ao Congresso. Segundo ele, eles eram designados como RA-115 para uso terrestre e RA-115-01 para entrega submarina. Pesavam de 23 a 28 kg.
podiam permanecer por anos em modo de espera, ligados à rede elétrica, com uma bateria reserva para o caso de corte de energia. Segundo a afirmação de Lunev, parte deles havia sido colocada antecipadamente em esconderijos no território dos Estados Unidos. O governo russo imediatamente refutou todas essas declarações. O Ministério de Energia Atômica da Rússia declarou que tal arma nunca existiu. Em 2001, Vladimir Putin chamou os relatos sobre as bombas-maleta de simplesmente lendas e acrescentou que não há confirmações documentais de seu desenvolvimento. Uma confirmação oficial da existência desses dispositivos por parte da Rússia nunca foi feita, nenhuma vez. Bombardeiro nuclear, ano de 1953. Os engenheiros da empresa Convair receberam a tarefa de reequipar o bombardeiro estratégico B-36. No compartimento de carga, era preciso instalar um reator nuclear em funcionamento. O objetivo oficial do programa, conhecido como ANP, Programa de Propulsão Nuclear Aeronáutica, consistia em criar um avião com alcance de voo ilimitado. Um avião com motor nuclear poderia patrulhar sobre o território do adversário pelo tempo que fosse. O reator foi construído pela empresa General Electric e pesava quase 16 toneladas. A cabine dos pilotos teve que ser reforçada com escudos de chumbo e borracha de peso total de quase 12 toneladas, para proteger de alguma forma a tripulação. Atrás da cabine foi instalada uma barreira de água para absorver a radiação de nêutrons. O reator no compartimento de carga não dava empuxo ao avião. Ele simplesmente funcionava, irradiando. O avião recebeu a designação NB-36H e o apelido Cruzado. No dia 17 de setembro de 1955, ele realizou o primeiro voo com o reator em funcionamento. Ele era acompanhado por um avião de transporte com uma equipe de emergência de paraquedistas para o caso de queda. A bordo estavam o piloto, o copiloto, o engenheiro de voo e 2 engenheiros nucleares. No total, o avião realizou 47 voos de teste sobre regiões pouco povoadas dos estados do Texas e do Novo México. Em nenhum dos voos, o reator chegou a ser ligado aos motores. A única tarefa desses voos era descobrir o quão perigoso é manter um reator em funcionamento dentro de um avião em voo. Em 1961, o presidente Kennedy encerrou o programa. Àquela altura, os motores a jato haviam alcançado um alcance que tornava o avião nuclear desnecessário. Os componentes radioativos do avião foram enterrados. No programa foram gastos cerca de 7 bilhões de dólares. A União Soviética realizou testes análogos com um avião baseado no bombardeiro Tu-95. O reator também não dava empuxo. O programa também foi encerrado. Torpedo T-5. No dia 21 de setembro de 1955, na Baía Chornaia, junto às margens do arquipélago de Nova Zembla, a União Soviética realizou o primeiro teste nuclear submarino. Ao redor do ponto da explosão, a uma distância de 300 metros a 1,6 quilômetros, foram posicionados 34 navios. Em alguns deles, havia animais. Testava-se um torpedo nuclear com a ogiva RDS-9. A potência da explosão foi de 3,5 quilotons. O contratorpedeiro mais próximo do epicentro, a uma distância de menos de 300 metros, foi destruído instantaneamente. Vários outros navios sofreram graves danos e começaram a afundar. Às tripulações dos navios, antes do teste, foi comunicado que as explosões nucleares submarinas não representam ameaça à saúde. No dia 10 de outubro de 1957, o submarino S-144 realizou o primeiro lançamento de combate do torpedo T-5. O teste recebeu o codinome Coral. O torpedo percorreu 11 quilômetros, ergueu-se acima da superfície da água e explodiu bem sobre o alvo. 2 submarinos, usados como alvos, afundaram. O terceiro sofreu danos críticos. Os marinheiros que participaram de ambos os testes não receberam nenhuma informação sobre o nível de radiação recebida. Esses dados foram classificados. Parte deles, posteriormente, apresentou queixas de saúde. Desert Rock. De 1951 a 1957, no estado de Nevada, num campo de provas perto de Las Vegas, os Estados Unidos realizaram uma série de testes nucleares sob o nome geral de Desert Rock.
O objetivo consistia em descobrir como as tropas se comportam num campo de batalha nuclear. Para isso, foi exatamente para o campo de batalha que os enviaram. No total, mais de 60 mil militares de todas as armas participaram dos exercícios. O esquema era o seguinte: os soldados ocupavam posições em trincheiras a uma distância de 3 a 10 quilômetros do ponto da explosão. Ao comando, eles se abaixavam, fechavam os olhos e cobriam a cabeça com as mãos. Alguns segundos depois, a onda de choque passava sobre eles. Depois se levantavam e marchavam em direção ao epicentro. Alguns participantes recordaram posteriormente que no momento do clarão, mesmo através das pálpebras fechadas, viam os ossos das próprias mãos. Dosímetros não eram distribuídos a todos. Naqueles a quem eram distribuídos, os aparelhos com frequência se perdiam, se danificavam ou não registravam os valores reais. Os dados sobre a radiação, em sua maior parte, não se preservaram. No âmbito do teste WASP, em fevereiro de 1955, uma coluna blindada de algumas dezenas de máquinas, por ordem do comando, atravessou a zona diretamente sob a nuvem em forma de cogumelo ainda não dissipada e saiu para uma posição a 900 metros do epicentro. A posição oficial do Ministério Militar, ao longo de muitos anos, era a de que a radiação de curto prazo não causava dano de longo prazo à saúde. Milhares de veteranos do programa Desert Rock apresentaram posteriormente ações contra o Estado. Muitos deles morreram antes de os processos serem julgados. Projeto Chariot. Ano de 1958. O físico nuclear Edward Teller, um dos criadores da bomba de hidrogênio americana, propôs usar explosões nucleares para a construção de um porto no Alasca. Isso não era uma opinião particular. Era um projeto oficial da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, chamado Chariot. Pelo plano de Teller, 6 dispositivos termonucleares de potência total de cerca de 2,5 megatons deviam ser enterrados a uma profundidade de 90 a 120 metros junto ao litoral do Cabo Thompson, no noroeste do Alasca, e detonados. As explosões deviam escavar um canal de comprimento de quase 2 quilômetros e um porto-bacia de profundidade de cerca de 18 metros. A comissão descrevia o plano como uma demonstração do uso pacífico da energia nuclear. Alguns fatos, com isso, ficavam de fora. As águas do Cabo Thompson ficam cobertas de gelo 9 meses por ano. O povoado mais próximo, a aldeia Inuit de Point Hope, ficava a cerca de 50 quilômetros do suposto ponto da explosão. Os moradores da aldeia caçavam caribu e animais marinhos, nos mesmos lugares onde se planejava enterrar as cargas nucleares. A Comissão de Energia Atômica qualificou o território como praticamente desabitado. Os moradores locais souberam do projeto por acaso, por uma nota de jornal. Eles exigiram explicações. Os representantes da comissão explicaram que o vento e o gelo levariam a radiação para longe e que a temporada de caça seria perturbada por apenas algumas semanas. Os biólogos enviados para estudar o ecossistema local chegaram a outra conclusão. Segundo seus cálculos, a contaminação radioativa da água e do solo tornaria toda a caça acessível aos caçadores imprópria para consumo por anos a fio. Em 1962, quando o projeto já estava de fato sendo encerrado sob pressão da opinião pública, funcionários do Serviço Geológico dos Estados Unidos levaram secretamente ao Cabo Thompson solo radioativo do campo de provas nuclear em Nevada e realizaram um experimento para estudar a migração de partículas radioativas no solo e na água. Os moradores de Point Hope não souberam disso por 30 anos, até a desclassificação dos documentos nos anos 90. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se ou proponha o próximo tema nos comentários.